Estamos de volta com mais uma análise de toque da revista Shonen Jump. Comentarei mais uma vez sobre os principais destaques que tivemos aí nessa edição. Um mangá que está recebendo uma capa em especial aniversário. Alguns mangás que já estão se complicando na revista, outros que começaram bem, mas estão perdendo um pouco de credibilidade. Vou comentar tudo isso nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve, ajuda no crescimento, é muito importante. Então vamos seguir pro vídeo, né? Na capa da revista tivemos o New Exorcist comemorando 3 anos de publicação. Para quem no início pensou que o mangá seria cancelado, agora vê o mangá aí cada vez mais se desenvolvendo ainda mais. Mas as páginas coloridas nessa edição tivemos para o Madame Witch, para o Roboko e para um one shot especial. Temos o Roku Kashinaye, que é um mangá novo ainda não ranqueado, assim como o Natsuto Fujikage e o Class to Be Hero, que são novos ainda. O Holy Dragon, ele anda ausente nessas últimas semanas, os últimos meses, assim como o One Piece também está ausente nessa edição. O mangá Hunter x Hunter está em hiato ainda também, sem previsão de volta. Mas enfim, nessa edição foram no total 11 mangás ranqueados, foram bem poucos mangás, né? Só adiantando já as duas últimas posições, né? Primeiramente, a última posição foi o Aliens Headbird, que não vai sobreviver, então acredito que o mangá logo vai ser cancelado. Então um pouco mais de certeza sobre isso, né? O cancelamento de Aliens Headbird é pelo fato de que já foi anunciado os 2 primeiros volumes da obra vão ser lançados no mesmo mês. Normalmente, quando vejo esse tipo de lançamento, só é em mangás que já foram cancelados. Então pode ser que em Aliens Headbird seja o caso. A revista já não está garantindo uma sobrevivência do mangá. O Kinato lançou o volume 1, inclusive não lançou oficialmente, né? Saiu a capa, né? Temos aí finalmente o visual da capa do primeiro volume, ele e Underdog, mas vou falar daqui a pouco sobre esse outro. O Kinato, vamos ver o que ele pode esperar do seu volume 1. Espero que realmente tenha números inicialmente interessantes. Diferente de Aliens Headbird, o que eu falei sobre um possível cancelamento, com Kinato não foi a mesma coisa. Mas vamos ver o que ainda a revista vai tratar do mangá, o que a revista ainda espera do mangá. Eu sinceramente já perdi quase todas as minhas expectativas de sobrevivência da obra, mas eu espero realmente que as coisas mudem. Eu acho que ainda o que pode salvar, talvez o que a revista também espera que pode melhorar a situação, ou que pode dar um pouquinho de esperança, são as vendas. O que sinceramente eu não estou apostando em vendas tão impressionantes pelo nível de popularidade que já vem mostrado internamente, né? Então espero realmente que as coisas mudem, mas eu vou manter minhas expectativas baixas. Vamos ver o que pode se esperar. A 9ª posição tivemos o Himaten. Enfim, eu não tenho muito o que falar da obra, né? Mas o ponto que eu já falei na edição anterior foi a questão de um possível encerramento, o que sinceramente não acredito que vai ser tão cedo ainda, mas pode ser que aconteça nos próximos meses. Eu acho que dependendo de como que o autor vai desenvolver a história, talvez ele nem sequer passe pro ano que vem. Mas ainda é só especulação de quando vai ser encerrado, né? Porque o autor ele falou que seria encerrado em algum momento. Mas enfim, os autores em vez em quando falam essas coisas, né, em algumas das suas obras. Então pode ser que demore muito, ou pode ser que demore pouco, ou pode ser que nem encerre tão cedo assim. Talvez é só o autor colocando aqui alguns pontos para chamar a atenção do público, mas é uma coisa a se analisar, né? Vamos ver o que Himaten ainda pode apresentar. O Under Doctor, ele ficou na 8ª posição e, como eu já havia falado, também teve o volume 1, a capa, né, disponibilizada. Então vamos ver o que a obra pode se esperar, né? Eu acho que dos 3 novos aí, né, Under Doctor vai se sair melhor em vendas, mas não quer dizer que o mangá vai vender tão bem. Aqui é outra coisa, né? Outra história que eu não posso garantir o que vai acontecer. Seria bom se eu pudesse, mas eu não posso. Mas Under Doctor, eu acredito que o mangá pode se sair um pouco melhor, mas eu ainda não tenho tanta esperança de vendas muito grandes, né? Espero que ele venda pelo menos um mínimo possível para ele sobreviver, e daí em diante ele só vem a aumentar cada vez mais. Já cheguei a falar aqui em algum vídeo que caso Under Doctor ele sobreviva, ele possivelmente vai ser aquele mangá meio de revista, assim como Kyoshikun, assim como Shinobi Goto e Himaten também, né, de certa forma. Então ele vai ser esse mangá que pode ficar nessa base aí. Eu não acredito em um mangá tão grande assim, mas ele pelo menos tem que mostrar que ele vai conseguir sobreviver. Então esse volume 1, assim como dele e de Kinato, vão ser extremamente importantes para saber quais são os verdadeiros potenciais desses mangás. Vou torcer aí para quando esses volumes lançarem, a gente ver números interessantes o suficiente para sobrevivência. A 7ª posição ficou o Kyoshikun, que, como eu já havia falado, é um mangá de meio de revista, meio de tabela, não apresenta tantas coisas interessantes. Falei alguns meses atrás sobre a questão de se a revista ainda
tem esperança na sobrevivência ou em manter o mangá, se ainda existe alguma especulação de a revista manter o mangá em uma longa duração. Eu sinceramente eu tenho uma opinião dividida sobre isso, mas ao todo não espero realmente que o Spon ele sobreviva na revista, mas se for para sobreviver, que ele ao menos consiga fazer sucesso, consiga crescer, né? Porque o mangá já se estabilizou em uma média muito baixa. Para o nível da Shonen Jump é uma média baixa. Lógico, a Shonen Jump mudou muito dos anos para cá, ela ficou menos rígida do que era antes. Espero que o Shiko, mesmo assim, ele consiga aí, crescer, melhorar sua popularidade, porque atualmente, por mais que o mangá ainda tenha sobrevivido, esteja em publicação sem nenhum risco de certa forma, né? Ainda assim não é números assim que, ao meu ver, são agradáveis para um mangá que é publicado na revista. A sexta posição aí encontramos o Ao no Hako, mangá que continua bem de vida, né? Vamos esperar mais informações sobre a obra, sobre o anime na segunda temporada e, enfim, vamos continuar acompanhando o que a obra ainda pode apresentar, principalmente nesse momento tão importante, né? Que vem apresentado aqui esses últimos capítulos. A quinta posição é o Akane Banashi, se não me engano o anime ainda está em publicação, né? Não lembro exatamente, acho que está ainda. Eu não vi um grande crescimento no mangá, as vendas e nada assim do tipo. Não sei se depois essas coisas vão melhorar ou não. Não sei, não tenho como garantir nada. Mas espero realmente que a Akane Banashi ele consiga aí mostrar números um pouco melhores. A quarta posição agora, né? Temos o Shinobi Goto, que como eu já havia falado também, é um mangá de meio de revista. Apesar de que ele tem uma popularidade melhor que aqueles outros que eu citei antes, né? Shinobi Goto atualmente tá terminando, se não me engano, ou já terminou esse arco atual. E agora vamos ver o que o autor ele vai querer apresentar futuramente, né? A história mudou bastante desde o seu início para cá, o que sinceramente não é algo que é problemático, dependendo de como que o autor ele trabalha isso. Porque eu já cheguei até a falar em alguns momentos, ao meu ver, o Shinobi Goto ele é mais interessante, a minha opinião, né? Quando ele não foca somente em lutas, quando não é um arco só focado em luta. Mas lógico, o Shinobi Goto é basicamente isso, é um mangá de ação. Mas aqueles momentos de comédia, aqueles momentos escolares, e mesmo com ação, né, em alguns capítulos, mas não necessariamente era o foco principal para a história ganhar vida, assim, eu me interessava pela obra. Não que agora não me interesse tanto, mas com a progressão da história, os arcos basicamente eles tem a sua resolução baseado em lutas, poderes, principalmente agora, né, que o autor ele vem desenvolvendo mais essa questão de poderes, desenvolvimento de tudo mais assim, então a história vem seguindo nesse rumo. Então vamos ver que se as coisas vão continuar boas, né, se o Shinobi Goto ele vai ter essa progressão boa. Espero realmente que a obra consiga fazer sucesso. Então, seria ele pelo sucesso da obra. Já abrindo o top 3 dessa edição, o Witchwatch ele foi o mangá que ocupou a terceira posição com esses últimos acontecimentos, né? Eu acho que é o merecido o mangá vem receber essas posições, apesar de não é toda semana, mas sinceramente eu até entendo o motivo, né? A revista tirou mangás aí com bastante prioridades. Manter o mangá em posições um pouco mais baixas e dar prioridade a esses outros já é algo que sinceramente não é problema assim, né? Até o Nohako vem recebendo posições baixas, como foi o caso dessa edição, para priorizar esses outros mangás, né? Mas aqui, pelo menos o Witchwatch, ele ficou lá em cima nessa edição. A segunda posição é o Sakamoto Days, que também vem receber ótimas posições nesses últimos meses, o que é interessante. É a média que o mangá vem receber, né? Pelo que o mangá apresenta, pelo sucesso que ele tem, é o normal do mangá. Então não tem nada de diferente aqui. O Summer Hearts ele ocupa a primeira posição, como na maioria das vezes vem acontecido, né? Ele e Madano Witch vêm sido os grandes destaques nesses últimos meses. Então a revista vem dando bastante atenção para esses mangás, o que é bem merecido ao meu ver. Apesar de Summer Hearts ele ter uma proposta que sinceramente foge até de certa forma, não diria que foge completamente, mas é incomum um tipo de história com essa pegada assim. Não que não exista romance na Jump, né? Mas esse estilo de história como o de Summer Hearts, né, mais calminho e tudo mais, é algo que de certa forma é incomum na Shonen Jump, né? Mas é um mangá que fez sucesso e mostra que independente de qual revista seja, tiver público para isso, né? Se tiver gente que gosta, a obra faz sucesso. E a primeira posição que só mostra que a revista e os leitores, né, de certa forma, apostam bastante nesse mangá. Mas para a próxima edição, o One Piece ele vai receber a capa da revista como destaque principal e as páginas coloridas serão para o Nohako e para um one shot. Será aí na próxima edição, edição de número 26. Fica aqui no canal para você não perder nenhuma da novidade, né? Então é isso, de qualquer forma, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.